Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta vez nós estamos aqui para falar acerca da noção sobre o íon, sua classificação, assim como a sua formação. Portanto, o tema de hoje, noção sobre íon, sua formação e sua classificação. Então, a pergunta que posso surgir agora é: o que é um íon? Simples, nós temos aqui a definição que diz o seguinte: um íon é um átomo ou grupo de átomos que adquirem carga elétrica. Então, na verdade, nós sabemos que os átomos normalmente são neutros, ou seja, não têm carga elétrica. Isso significa o quê? Significa que o número de prótons, que são partículas com carga elétrica positiva, é igual ao número, neste caso, de elétrons, que são partículas que têm carga elétrica negativa. Então, quando há um equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, então estamos a querer dizer que o átomo vai ser eletricamente neutro, não vai ter nenhuma carga. Mas este equilíbrio destas cargas positivas e negativas pode ser desfeito quando o átomo, por exemplo, perder elétrons ou então ganhar elétrons. Então, quando o átomo perde ou ganha elétrons, então adquire carga elétrica e forma uma espécie que nós chamamos de íon. Na realidade, um íon pode ser um átomo que perdeu ou então ganhou elétrons, ou então um grupo de átomos que apresenta, neste caso, uma carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva, assim como pode ser negativa. Então, em suma, um íon é nada mais, nada menos do que um átomo ou um grupo de átomos que possui carga elétrica. Então, esta é a definição que diz aqui. E temos aqui a classificação dos íons. Como é que nós podemos classificar os íons? Conforme nós acabamos de perceber aqui, os íons podem ser, nesse caso, de carga positiva ou então podem ser de carga negativa. Então, em função da carga, nós podemos classificar, neste caso, os íons. Nós temos aqui alguns exemplos de íons. Notamos que temos aqui este íon que tem uma carga positiva, este aqui tem carga negativa, este tem carga negativa, este tem carga positiva, este aqui tem carga aqui. Na verdade, tem que ser mais. Tem que ser aqui mais, tem que ter carga positiva. Então, aqui tem que ser carga positiva, aqui carga negativa. Então, os íons podem ter carga positiva ou então carga negativa. Então, em função, neste caso, da carga que o íon possui, nós podemos classificar esses íons. Então, nós temos aqui a classificação dos íons. Então, os íons que têm carga positiva, nós vamos chamar de cátions. Então, os cátions são nada mais, nada menos do que íons que têm carga positiva. Então, nós temos aqui este íon, todos aqui têm carga positiva. Então, sempre que um íon tiver carga positiva, nós vamos chamar este íon de cátion. Então, os cátions são íons que têm carga positiva. Tem carga o quê? Tem carga positiva. Temos também os ânions. Os ânions são íons que têm carga negativa. Então, qualquer íon que tem carga negativa, nós vamos chamar de ânion. Então, os ânions são íons que têm carga negativa. Então, aqui claramente todos esses íons aqui têm carga negativa. Então, nós vamos chamar de ânions. Então, é assim como nós podemos classificar, neste caso, os íons. Agora, nós vamos perceber como são formados os íons. Como nós podemos formar os íons. Uma dica: sempre um íon é formado a partir de um átomo neutro. Então, sempre que nós quisermos mostrar a formação de um íon, temos que partir de um átomo neutro. Então, os cátions têm carga positiva. No geral, os cátions, que são os íons com carga positiva, são formados por elementos metálicos. No geral é assim. No geral, os cátions, que são os íons com carga positiva, são formados por metais. E, no geral, os ânions, que são os íons com carga negativa, são formados por não metais, por ametais. Então, nós temos aqui a formação de íons simples. O que é um íon simples? Simples também é a definição. Um íon simples é aquele que é formado por átomos do mesmo elemento químico. Ou seja, nós vamos ter na composição desse íon apenas um elemento químico. Um elemento químico apenas. Então, esse vai ser um íon simples. Vejam aqui, por exemplo, temos aqui este íon aqui é formado apenas por ferro. É um íon simples. Mas notamos que temos este íon aqui que é formado pelo oxigênio e hidrogênio. Este já não é simples, é composto. Este também já não é íon simples, é um íon composto. Então, um íon simples é aquele que é formado apenas por um único elemento químico. Por um único elemento. Neste caso, é o elemento ferro. Então, quer
temos aqui apenas átomos de ferro. Então, um íon deste tipo é um íon simples. Este aqui, que apresenta a sua composição de 2 elementos, já não é simples, é íon composto. E aqui nós vamos tratar de íons compostos. Não, ou seja, aqui vamos tratar de íons simples, não de íons compostos. Então, nós iremos falar aqui somente de íons simples. Então, como nós podemos formar um íon simples? Ok, vamos considerar aqui o sódio, que tem número atômico neste caso 11. Então, primeiro, deve-se fazer a configuração eletrônica deste átomo neutro, quando, neste caso, o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Então, qual é a configuração eletrônica? Vai ficar 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S1. Essa é a configuração eletrônica. Então, estamos aqui a dizer que o sódio, quando é neutro, tem esta configuração eletrônica. Então, vamos lá. Temos aqui o sódio, que é neutro, que tem a configuração eletrônica qual é? Podemos colocar por baixo. Temos aqui 1, S2, 2, S2, 2P, 6 e temos o que? 3S1, quando é neutro. E nós acabamos de ver aqui que a carga elétrica, neste caso, de um íon, provém do que? Neste caso, do ganho ou então da perda de elétrons. No geral, os metais, ou seja, os elementos têm 1, 2 até 3 elétrons na camada de valência, são no geral metais. Então, a tendência que tem é de perder elétrons. Então, significa que sempre vão formar, neste caso, íons que têm carga positiva, vão formar cátions. Então, os metais formam cátions. Os metais têm tendência de perder elétrons. Então, ele tem um eletrão na camada de valência. Então, é mais simples para ele fazer o quê? Perder este eletrão e ficar com uma nova camada de valência. Recorde-se que nós tratamos, neste caso, a regra do T, que diz que um átomo só pode ganhar, perder ou compartilhar eletrões para ficar com outros eletrões da camada de valência. Vejam aqui, neste caso aqui, se o sódio tem um eletrão da camada de valência, a pergunta é, para que ele possa ter 8 eletrões, será que é necessário ele receber 7 eletrões para completar 8? Ou é mais fácil ele perder este eletrão e automaticamente ficar com uma nova camada de valência entre aspas? Então, se ele perde este eletrão, então ficamos com uma nova camada de valência entre aspas, que seria este aqui. E tem 8 eletrões, então ele já ficaria estável, teria uma configuração eletrônica idêntica de um gás nobre mais próximo. Então, é mais fácil para um metal perder elétrons para adquirir a configuração eletrônica idêntica de um gás nobre. Então, para o sódio, é mais fácil de perder o eletrão, ficar com 8 eletrões do que receber, neste caso, com os eletrões 7. Então, na verdade, ele perde um eletrão. Então, quando ele perde um eletrão, então ele vai perder um eletrão. Então, este eletrão ele perde. Então, se ele perde este eletrão, como é que fica a sua configuração? 1, S2, 2, S2, 2P, 6. Perdeu um eletrão. Então, este é o eletrão que ele perdeu. Perdeu aqui um eletrão. Agora, vamos lá. Quando ele é neutro, quantos eletrões ele tem? Tem 11 eletrões. Então, temos aqui eletrões 11. E qual é a carga dos eletrões? É carga negativa. Então, temos aqui menos 11 cargas negativas. Ele é um átomo neutro, então significa que o número de eletrões é igual ao número de prótons. E ele tem 11 prótons. Então, prótons, que são partículas com carga positiva, então temos ao todo 11 prótons. Agora a pergunta é, a soma aqui quanto é que dá? Menos 11 mais 11 dá 0. Então significa que quando o sódio é neutro, o número de eletrões é igual ao número de prótons, ele não tem nenhuma carga elétrica. Mas vejam aqui, quando o sódio perde este eletrão, o que acontece? Acontece que agora o número de eletrões diminui em uma unidade. Ele perdeu um eletrão. Então agora passa a ter, neste caso, quantos eletrões? Tem agora 10 eletrões. O número de prótons sempre permanece o mesmo. Então ele permanece com, neste caso, quantos prótons? 11 prótons. Temos aqui mais 11 prótons. Agora a soma quanto que dá? Menos 10 mais 11, o resultado vai ser mais 1. Temos aqui mais 1. Então significa que, neste caso, o sódio, quando perde, o eletrão vai ficar com uma carga positiva. Então vamos colocar aqui mais, ou podemos colocar 1 mais, já que é 1, podemos não colocar e deixar apenas 1 mais. E fica subentendido que temos aqui uma carga positiva. Então, sempre que o átomo perde eletrões, vai adquirir uma carga positiva. A carga positiva nos indica quantos eletrões esse átomo perdeu. Neste caso, já que temos aqui mais, ou simplesmente 1 mais, então significa que ele perdeu um eletrão. Veja que quando o sódio é neutro,
não tem nenhuma carga, mas quando ele perde um eletrão, fica com 10 eletrões, então o número de protões agora é superior a uma unidade, por isso que a sua carga é positiva, é mais 1. Então é por isso que a gente tem aqui carga positiva mais 1. Então sempre que o íon tiver carga positiva, é porque perdeu eletrões. Então neste caso aqui, temos aqui 2 mais, é porque ele perdeu 2 eletrões. Aqui temos uma carga negativa, nós queremos ver qual é o significado. Aqui temos 3 mais, então significa que ele perdeu 3 eletrões. Então sempre que a carga foi positiva, é porque ele perdeu eletrões. E a carga é o número de eletrões que essa espécie perdeu. Então nós temos aqui a formação deste íon sólido. Vamos analisar aqui a formação do íon que tem carga negativa. Vamos partir de um exemplo, neste caso é do flúor. O flúor tem número atômico 9. Então, a configuração eletrônica do flúor qual é? 1s2, 2s2, 2p, o que é? 5. Então, temos aqui. Agora, vamos lá. O flúor, quando é neutro, a sua configuração eletrônica qual é? Tem 1s2, 2s2, 2p, 5. Então, nessas condições aqui, o que é que nós notamos? Notamos que na camada de valência, que é esta aqui, esta é a camada de valência que nós temos aqui, temos quantos eletrões? Temos aqui 2 mais 5, 7 eletrões da camada de valência. E a pergunta é, de acordo com a regra do T, um átomo só precisa ganhar, perder ou compartilhar eletrões para ficar estável. E neste caso aqui, o que deve acontecer? Ele tem 7. Para ficar com 8, tal como os gases nobres, ele precisa fazer o quê? É mais fácil ele receber um eletrão e ficar logo com 8. Então, significa que os não metais gostam mais de receber eletrões. Então, neste caso, o flúor é mais fácil ele receber um eletrão e automaticamente ficar com 8 eletrões. Nós sabemos que, neste caso, quando o átomo recebe eletrões, vai adquirir uma carga negativa. Nós devemos ver isso. Aqui nós temos o flúor neutro. Então, quando é neutro, quantos eletrões ele tem? Temos aqui quantos eletrões ao todo? Temos 9 eletrões. Então, temos menos 9 de cargas negativas. E quantos protões nós temos? Protões. Temos aqui neutro, a quantidade de eletrões chega à quantidade de protões. Temos aqui 9, neste caso, 9 protões. Então, a soma aqui pode que dar 0. Então, quando o átomo tem neutro, não tem carga elétrica. Mas, já que nós sabemos que pela regra do T, os átomos procuram ganhar, perder ou compartilhar eletrões para adquirir uma configuração que não tem dentro de um gás novo. Ou seja, para ter 8 eletrões da camada de valência, então, precisamos perceber que ele tem 7 agora. Para ficar com 8 é mais fácil ele perceber 1. Então, de fato, o flúor recebe um eletrão. E quando ele recebe um eletrão, forma o quê? Vai formar esta espécie aqui. E agora a configuração eletrônica qual é? Ele recebeu, já caiu com um eletrão. Então, a configuração eletrônica fica o quê agora? Fica com 1s2, 2s2, 2p o quê? Agora, quando ele era neutro, tinha 5 aqui, ele recebeu um eletrão, ficou agora com 6 eletrões, porque recebeu mais 1. Então, quantos eletrões ele tem agora? Temos menos, neste caso, aqui tinha 9 quando ele era neutro, recebeu mais 1, agora ficou com menos 10 eletrões. Recebeu um eletrão, então ficou com menos 10 eletrões. Agora, protões. O número de protões não vai ser altera. Temos aqui mais 9. Então, entendam que aqui, quando o flúor é neutro, tem 9 eletrões que são partículas com carga negativa. Então, temos 9 cargas negativas. Ele recebeu aqui um eletrão, tem uma partícula com carga negativa. Então, adicionamos aqui ao número de elétrons. Então, ele ficou agora com 10 cargas negativas. Agora, soma a quantidade, deixa eu aqui, somando aqui, vamos ter o resultado de menos 1. Então, significa que o flúor, neste caso, vai adquirir carga negativa. Vai ser um menos, possivelmente, vamos colocar aqui o sinal menos. Simplesmente assim. Então, significa que ele, agora, quando recebe o eletrão, fica com o número de eletrões a mais do número de protões. É por isso que a soma é sempre um valor negativo. Então, ele tem carga negativa. Então, assim, o flúor adquire carga negativa porque recebeu, neste caso, um elétron. Então, é justamente isso que acontece. Sempre que um átomo vai, neste caso, receber eletrões, vai adquirir carga negativa. Então, neste caso aqui, é que nós temos aqui, esta carga aqui negativa, este átomo recebeu um eletrão. Aqui nós temos duas cargas negativas, esse átomo recebeu 2 elétrons.
uma carga positiva indica que ele perdeu, neste caso, o número de elétrons que é indicado pela carga, e, neste caso, o número de cargas negativas indica quantas cargas, na verdade, esse átomo, na verdade, quantos elétrons não cargas como tal, quantos elétrons esse átomo recebeu. Então, qual é a anotação que nós vamos usar para os íons? A anotação que nós usamos para os íons. Simples. Para representar os íons, nós usamos aqui um símbolo químico do elemento e depois vamos colocar aqui o número da carga. Vamos indicar aqui a carga, que é o valor depois do sinal mais, se for neste caso um cátion. Vamos indicar a carga, indica aqui o número de elétrons que a espécie perdeu, se for um cátion, ou então se for um ânion, vamos representar aqui o símbolo químico do elemento, a carga, o sinal negativo. Este sinal negativo indica neste caso que ele é um ânion e o valor que vai aparecer em frente deste sinal vai indicar quantos elétrons ele recebeu. Neste caso, por exemplo, ele tem carga menos, ou simplesmente menos. Significa que ele recebeu apenas um elétron. Aqui significa que ele recebeu, aqui na verdade recebeu, e aqui significa que ele perdeu, no caso, não tem. Tem carga, na verdade, possível, então é porque ele perdeu aqui um elétron. Então, é assim como nós podemos identificar os íons e os cátions. Agora nós iremos falar um pouco acerca de uma informação importante aqui, no que diz respeito, neste caso, a classificação, neste caso, dos próprios íons simples, neste caso, de cada grupo de íons, os simples, assim como os negativos, como nós podemos classificar os cátions, como nós podemos classificar, neste caso, os ânions. Então, nós vamos falar aqui de forma breve acerca dessa classificação desses íons aí. Nesse caso, os cátions, esses dois vimos aqui uma classificação mais geral em ânions e cátions. Agora teremos um pouco mais específica para os cátions, um pouco mais específica para os ânions. Então, vamos classificar aqui essas espécies. Então, vamos ter aqui a classificação dos cátions. Classificação dos cátions. Então, como é que nós vamos classificar os cátions? Simples. Nós vamos ter aqui os ditos cátions monopositivos, os cátions monopositivos. Os monopositivos são todos aqueles cátions que têm carga 1+. Todos têm carga 1+, são chamados de monopositivos. Então, vamos ter aqui como exemplos o sódio Na+, a prata Ag+, por exemplo, o potássio K+, o lítio Li+, qual é o outro? Nós podemos citar aqui o Fr+. Então, todos os cátions que têm apenas uma carga masculina, simplesmente mais, né? Já que aqui temos o número 1, na verdade, mas vamos escrever. Então, todos aqueles cátions que têm essa carga 1+, ou simplesmente mais, nós chamamos de monopositivos. Então, temos aqui os cátions monopositivos. Temos também os ditos cátions dipositivos. Então, os dipositivos têm o que carga 2+. Tem carga 2+. Então, como exemplos aqui, podemos citar aqui o caso do cálcio 2+, do ferro 2+, do zinco 2+, do bário 2+, podemos citar o caso, por exemplo, do magnésio 2+. Então, todos eles têm carga 2+, então são ditos, neste caso, dipositivos. E também podemos ter, neste caso, os cátions, chamamos de tripositivos. Os tripositivos. Os tripositivos têm carga, neste caso, 3+. Carga 3+. Então, aqui podemos citar o caso, por exemplo, do ferro 3+, do crômio 3+. E também podemos citar o caso do alumínio 3+. Então, sempre que tiverem carga 3+, vamos chamar de tripositivos. Também podemos ter, neste caso, os tetrapositivos. Então, aqui, esse vão ter carga
4 mais. Como exemplo, nós podemos ter aqui. Podemos ter aqui o caso chumbo, 4 mais, estanho, 4 mais, por aí vai. Então, basicamente, nós temos essas classificações. Temos também os pentapositivos, no geral até 5 eletrônicos pentapositivos. Então, no geral, nós temos essa classificação para os cátions. Então, para os cátions, nós temos essa classificação. Mas também podemos ter aqui a classificação para os ânions. Podemos ter uma classificação para os ânions. Então, vamos classificar agora os ânions. Vamos ver como é que nós podemos classificar os ânions. Vamos ver como é que nós podemos classificar os ânions. A classificação dos ânions, como é que nós podemos fazer? Então, como é que é feita a classificação dos ânions? Classificação dos ânions. Então, vamos lá, classificação dos ânions. Classificação dos ânions. Então, os ânions podem ser o quê? Podemos ter aqui os ditos monovalentes. Os monovalentes têm carga menos ou simplesmente menos. Então, monovalentes, podemos ter aqui o caso do fluoreto, do brometo, do nitrato, outro, por exemplo, iodeto. Então, todos têm carga, neste caso, menos 1, são monovalentes. E também podemos ter os bivalentes ou divalentes. Então, esses têm carga, neste caso, dos menos. Então, neste caso, podemos ter aqui o sulfureto, podemos ter aqui o sulfato, podemos ter aqui o carbonato. Então, o que tem carga, neste caso, dos menos, são bivalentes. E também podemos ter aqui os trivalentes. Tem essa carga. Vamos ser, por exemplo, nós podemos ter aqui o caso do viscaço fosfato, que tem esta carga. Podemos ter aqui o caso do borato, que tem esta carga aqui. Então, nós chamamos de trivalentes. E, no geral, os tetravalentes existem, são bem raros, mas existem. Então, temos os tetravalentes. São bem raros, mas existem. Aqui eu coloquei a carga, mas são os que têm carga menos 3, né? Os trivalentes têm carga menos 3, do 3 menos. Então, aqui vamos ter 4 menos. Então, um exemplo clássico aqui é deste. Deixa eu ter um exemplo mais clássico. Em termos gerais, esta é a classificação, neste caso, dos ânions.